Então, Michele, nós estamos aqui de novo, dando continuidade à nossa entrevista, que a primeira parte começamos um pouco mais tarde e tivemos que dar um intervalo, uma pausa, e hoje vamos dar continuação. Eu espero que você já tenha pego sua aguinha, esteja tudo bem com você. Então, fica à vontade, Michele. Oi, sim, estou bem. Muito obrigada. E você, como que está? Eu estou bem também, graças a Deus. Obrigada. Então, eu vou dar um pouco assim uma retomada da onde que eu terminei a última vez, porque realmente, sinceramente, eu não lembro se eu coloquei todo esse sentimento que eu tinha dentro de mim em relação a esse matrimônio que tinha acabado, né? Tinha um processo que hoje eu vejo diversamente, mas que naquele momento era muito doloroso. Então, eu não tinha tempo de pensar nisso, porque eu tinha que reconstruir minha vida. Eu não tive suporte do meu ex-marido, então foram praticamente mais de 11 anos de casamento, e eu estava de novo sozinha no mundo, digamos assim, para recomeçar a minha vida. E tinha assim um processo de muita raiva dentro de mim, eu diria que realmente era isso, raiva. Tinha um sentimento que é duro de falar, mas por um momento, tinha momentos que essa tristeza voltava, e eu realmente me sentia muito mal em relação a ele, só que esse processo parecia que era um processo de destruição em relação a mim, porque eu me sentia muito culpada, eu pensava que não tinha feito o suficiente, que eu não tinha sido uma boa esposa, eu não conseguia entender onde que eu supostamente tinha errado para terminar como terminou, e eu realmente não estava muito confusa, eu não conseguia ainda entender, eu vim entender anos depois, que, digamos, foi um casamento com muito abuso psicológico, e então era tudo muito difícil, e ao mesmo tempo eu tinha que reconstruir minha vida, como eu disse. Então, não, essa história não terminou, na verdade, exatamente ali, digamos assim, mas eu dei um ponto final a ela, dentro de mim, recomecei minha vida, encontrei um trabalho, e eu, nesse momento, encontrei um trabalho que era muito perto de casa, era um supermercado, e recomecei minha vida, recomecei ganhando dinheirinho e colocando dinheirinho à parte, porque eu me sentia simplesmente, não me sentia mais bem na casa onde que eu tinha nascido, não tinha, mesmo que eu vivia separadamente da minha mãe, não funcionava, eu sentia aquele mundo da minha cidadezinha, onde que eu nasci, no interior do Paraná, muito pequeno para mim, era como se eu tivesse que fazer alguma coisa lá fora que eu não sabia, então tinha essa vontade de ir embora, eu precisava, era como fugir dali, e ainda tinha todo esse processo que eu disse anteriormente, que aconteceu durante o tornado. Então, no tornado também, eu seguidamente tinha, naquele período eu não sabia, eu tinha espécie de ataque de pânico. Quando eu sentia o vento, eu ficava louquinha, tipo assim, me vinha uma angústia muito grande, que eu acho que eu lembrava daqueles dias, daquela situação, que para mim era um pequeno fim de mundo dentro de mim, né? Então, eu até procurei suporte psicológico no período, as minhas condições financeiras não eram boas, então eu procurei o suporte e fiquei lá na lista de espera até hoje, anos e anos depois, nunca ninguém me chamou, e eu continuei vivendo a minha vida, continuei trabalhando, economizando dinheiro, estava num momento, de qualquer maneira, que começou de sair toda essa felicidade ali, trabalhando naquele supermercado, naquele caixa, encontrava com pessoas diferentes que passavam, eu me sentia muito alegre, muito positiva, muito sorridente, dentro e fora, e era como se eu tivesse apagado todas essas dores dentro de mim, e eu estava realmente com a minha mente ocupada em me refazer da situação, e eu acredito também que é como... Quando a raiva no momento, quando ela acaba virando uma energia que te impulsiona a fazer alguma coisa. Eu não podia machucar ele, eu não podia machucar ele emocionalmente dentro de mim, com as minhas palavras, com os meus pensamentos negativos, que eu confesso que eram muitos realmente, mas aquela raiva se tornou uma coisa positiva para me impulsionar e superar a respeito do que tinha acontecido. Então, praticamente um ano depois, eu já tinha algum dinheirinho separado, e assim, conversando com uma pessoa
que morava em Londres, me ofereceu ajuda e eu decidi vir para Londres. E isso também tudo aconteceu muito rápido, praticamente um mês. Eu resumi tudo que eu tinha, doei todas as coisas que eu tinha ainda da floricultura, fiz uma faxina em casa para não deixar nada na casa da mãe. E praticamente em um mês, eu acho que um mês e pouco, eu já estava em Londres. Então, ali começa uma nova fase. Chegando em Londres, eu já estava, digamos, muito mais positiva. Claramente eu estava preocupada, porque praticamente eu tinha o dinheiro do aéreo que eu vim, eu paguei o bilhete do aéreo, mas eu tinha, assim, na época, como 250, me sobraram 250 pounds, que eu acho que na época era um pouquinho mais que R$1.000, que não dá para nada, tipo, hoje em dia não dá para pagar uma semana de aluguel. Mas eu tive a ajuda dessa pessoa e fui morar na casa dela. E alguns dias depois já eu comecei a procurar, me deu umas dicas, comecei a procurar trabalho na internet, não tinha ideia do que eu ia fazer, mas como eu tinha experiência como babá, comecei a procurar, encontrei também algumas faxinas para fazer e foi indo. Fui ganhando dinheirinho, fui fazendo essas faxinas, era um trabalho muito difícil, assim, faxina pesada mesmo, ia para as casas, pensava que era uma coisa, chegava lá, era digamos, uma escravidão, mas eu precisava do dinheiro, eu precisava comer, então eu ia indo adiante. Aí, nesse processo também, eu já consegui arrumar uma família fixa para eu ir trabalhar como babá, comecei com uma família, e eu estava sentindo teve alguns momentos que eu ainda estava triste e tinha inclusive o meu ex que me ligava para brigar comigo ainda como se eu fosse a esposa dele, e eu ainda chorava e eu não entendia a situação, em vez de desligar o telefone e deixar para lá, estava sempre ali enrolada nessas coisas, na correria do dia a dia. Um dia eu comecei com uma ideia que aparentemente era muito maluca. Em Londres, existem muitas pessoas, é uma cultura também da Inglaterra, as pessoas moram em caravans, e elas vivem em caravans, elas viajam em caravans, e, enfim, perto de onde eu morava, eu comecei a ver uma caravana estacionada na rua. E aquilo foi me criando uma coisa estranha dentro de mim, ao mesmo tempo eu dizia, nossa, eu quero morar dentro de uma casa dessas. Tipo, acho que também essa coisa de muitas vezes na vida ter que colocar tudo em 2 malinhas de 20 quilos e pouco, e o resto deixar tudo para trás, e me dava uma sensação que eu podia levar a minha casa para onde que eu fosse, né? Então, a pessoa com quem eu morava dizia, nossa, você é maluca. E eu dizia assim, eu sou maluca, mas essa vontade está no meu coração. Porque eu percebia que era muito difícil, o custo de vida em Londres é muito alto, de qualquer maneira, a gente conseguimos fazendo trabalhos simples, de ter um dinheirinho, de guardar dinheirinho, colocar dinheiro à parte, mas realmente as coisas são muito caras, e então essa coisa do aluguel, eu dizia, nossa, eu não sei como, mas eu vou, e ela dizia, você é maluca, onde que você vai morar? Eu dizia, vou morar na estrada. E porque eu me sentia segura em Londres, apesar de Londres, acho que agora tem muito mais que 11 milhões de habitantes, não me dava aquela sensação de uma cidade pequena no Brasil, que quando eu nasci, essa cidade era muito mais tranquila, hoje em dia é muito perigosa, digamos assim, a violência está aumentando. Então, Londres sempre me passou, era muito estranho, me passou essa sensação de segurança, de estar bem, de estar em casa. Então, foi passando o tempo, e a um certo ponto, essa pessoa onde eu morava me disse que eu precisava sair de lá. Aí, eu entrei numa crise emocional, porque eu não gosto de mudanças rápidas. Então, eu tinha um prazo, digamos assim, para sair de lá, e praticamente eu fiquei louquinha dentro da minha cabeça. Eu disse, agora o que eu vou fazer? Se eu vou, de qualquer maneira, pagar um aluguel, só vou pagar o aluguel, comer e não vai me sobrar nada. E eu vou ter que, de qualquer maneira, alugar uma casa, morar com pessoas, que essa é digamos, a parte mais, o modo mais simples de morar aqui em Londres, dividindo quartos, por exemplo. Então, mas mesmo assim o custo era muito alto. E aí, simplesmente, eu comprei o carro. Primeiro eu comprei o carro, porque até então
eu não sabia onde que, na verdade, eu comprei o carro e eu disse, não, depois eu resolvo o resto. E o que acontece foi que depois, com essa ideia aparentemente maluca, eu comecei a dar umas olhadinhas na internet, que eu não entendo muito de internet até hoje, mas apareciam, assim, as propagandas, e eu entendi que na Inglaterra existem clubes onde que você paga para ficar por um período nesses clubes, como se fosse um hotel, só que você vai lá com o teu carro, com a tua caravana, ou você vai lá com o teu motorhome, que são os ônibus, tem os pequenos, os grandes. Então, eu encontrei duas desses camping sites, que se chamam aqui na Inglaterra, e encontrei 2 na internet, e eu disse, eu vou visitar esse lugar, talvez esse é o lugar que eu preciso ir. Só que eu não tinha ideia de quanto custava, não tinha ideia nenhuma, eu só tinha uma vontade do fundo do meu coração de viver essa experiência. Então eu fui visitar, eu escolhi 2 lugares para ir visitar, e eu fui visitar o primeiro, que era muito, assim, longe de onde que eu morava, era bem afastado não era afastado no final das contas, mas era afastado do meu trabalho, então não tinha um sentido, porque praticamente lá eu precisaria chegar de trem, depois cada dia não seria cômodo para eu dirigir, então eu teria que deixar o carro estacionado na estação de trem, e era, assim, eu achei muito complicado de qualquer maneira, de levar a caravana até lá, né, porque é um trailer, então eu achei muito complicada a coisa, e até então eu não sabia dirigir nenhuma caravana, nenhum trailer, não tinha ideia de como que era, e quando eu fui no segundo clube, que praticamente assim, aqui em Londres, as zonas são até 6, se eu não me engano, então o centro é a zona 1, e esse clube praticamente é na zona 4, e ele ficava de ônibus a 1h30 do meu trabalho aproximadamente. Então, quando eu cheguei nessa rua, acho que foi um dos sentimentos mais lindos da minha vida, porque era como assim, de longe, já eu não tinha visto como era dentro, como eu só via, digamos, a cerca, não, o recinto, os portões desse lugar, desse Caravan Club, e eu fui chegando, assim, era como uma energia, não sei explicar essa sensação que eu tive, mas até hoje me toca o coração, uma energia que me atraía para aquele lugar. Então eu fui entrando, assim, eu disse, nossa, esse é um lugar para chamar casa. Era maravilhoso, era um lugar, assim, que era fechadinho durante a noite, eles fecham os portões, era grande, ao mesmo tempo pequeno e organizado, e foi muito uma experiência também muito linda, porque eu cheguei na recepção, teve uma pessoa que me atendeu, que, se eu não me engano, se chamava Cris, e ele foi muito amoroso comigo, eu disse assim, olha, eu tô aqui, eu vim com o meu carro, e eu tenho uma ideia de morar num Caravan Club, eu ainda não comprei minha caravana, mas eu vim aqui para verificar os preços, etc, etc. Resumindo, ele foi tão delicado comigo, ele me explicou tudo como funcionava, e ele disse assim para mim, olha, se você quiser, você faz uma carteirinha. Eu falei, nossa, carteirinha? Ele falou assim, você faz uma carteirinha de associada do clube, você já pode fazer agora, e você praticamente vai pagar a metade, porque você é uma associada do clube, do que uma pessoa que não é associada vai pagar. Então, vamos supor, na época, era £1.000, e eu ia pagar 500. Gente, aquilo brilhou meus olhos, porque, na verdade, eu fiz as contas, eu fiz conta de gasolina, eu já sabia mais ou menos o valor que eu tinha para comprar uma caravana, e fiz as contas e tudo, e aquilo saiu um preço muito inferior ao que eu pagaria de aluguel cada dia, e eu teria essa liberdade, de qualquer maneira, de morar em Londres, sair do estresse da cidade de Londres, que é muito agitada, digamos, né, toda essa correria, e passar, assim, para um lugar da cidade que parecia interior. E lá eu tinha a minha proteção, o meu paraíso. Então, enfim, foi isso que aconteceu. Praticamente em setembro, então, eu decidi. Eu ainda não tinha dinheiro suficiente, mas eu comecei de olhar na internet, eu já sabia mais ou menos aproximadamente quanto dinheiro eu colocava à parte cada mês, depois que eu ajudava a pagar as despesas para essa pessoa com quem eu morava. E eu já sabia que eu tinha que ir embora de lá de qualquer maneira, então eu pedi um tempo para ela, eu disse que eu ia comprar, né, e eu ia comprar essa caravana, e ela, fui enrolando ela, digamos assim, fui ficando lá, economizando mais dinheiro.
E em setembro eu comprei o carro, como eu disse, e já aconteceu em setembro que eu decidi que eu ia morar lá. E praticamente eu fui, peguei o meu carro e fui a mais ou menos 1h30 de Londres para ir visitar uma caravana, um senhor, ia encontrar com um senhor que tinha uma caravana que ele queria vender, que estava estacionada em um lugar, onde que eles vendiam caravans também, que tinha esse estacionamento, e eu já estava no meio da estrada, esse senhor me ligou, ele disse, olha, eu tenho um problema de coração, não vou poder ir lá, mas você vai até lá, se você já está perto, de repente você consegue ver essa caravana de longe, né, me desculpa e tal. Eu, de qualquer maneira, continuei indo a viagem, fui até lá, porque também eu sabia que nesse mesmo lugar eles vendiam caravans. Cheguei ali, tinham 23 caravans, me lembro até hoje, eles falaram para mim que tinha 23, comecei a olhar o preço, né, porque já tinha o preço das caravans, eu falei, nossa, essa não é para mim, mas a questão toda era que, de qualquer maneira, tinha algumas que não tinham preço, e eu bati o olho assim, dei uma caminhada, olhei uma, eu falei assim, nossa, e não tinha preço, eu falei assim, nossa, eu não vou entrar nessa caravana, porque eu tenho, é como se eu soubesse que era aquela, né? Então foi isso que eu fiz, não entrei, falei, não, eu não vou ter dinheiro para comprar essa caravana. Não entrei, dei uma olhada nas outras, tinha algumas que estavam em condições muito precárias, porque eu precisava de qualquer maneira, eu queria uma que tivesse o banheiro que funcionasse, elas eram todas usadas, né? E tinha aquelas que tinham um preço muito elevado. Enfim, eu verifiquei, eu fui, olhei, e no final eu não aguentei a tentação e acabei entrando nessa caravana. Quando eu entrei, eu sentei, já deitei na cama, eu falei assim, meu Deus, só pode ser essa. Foi uma coisa muito, muito maravilhosa, entende? Foi também um outro sentimento muito bom. Só que daí eu não tinha o preço dela, eu passei lá na recepção e falei para a moça, olha, eu vim aqui, na verdade, para ir verificar se você me autoriza. Ela falou, sim, vai lá verificar, eu tinha que encontrar esse senhor. E daí eu falei assim para ela, e ela falou, mas você não se interessou pelas nossas caravanas? Eu falei, sim, eu me interessei por uma única, mas não tem preço. E, portanto, eu não acredito, vendo o preço das outras, eu não tenho como pagar essa caravana, não tenho como comprar essa casa, né? Porque para mim já era casa. E daí ela me falou qual que era o preço, e até foi um preço muito, assim, inferior do que aquilo que eu tinha imaginado, entende? Porque para mim, ela já tinha um valor emocional, digamos, né? Então, ela estava em ótimas condições de uso, as pessoas que usavam, ela usavam só para férias, então, ela era muito lindinha, até o chão, como eu tinha imaginado, tipo assim, a única coisa, na verdade, que eu não gostei foi o banheiro, assim como era separado a parte do... Mas, enfim, tudo o resto era o tamanho que eu queria, a cozinha como eu queria, pequenininha, e daí tinha a salinha, o sofá, etc. Do outro lado tinha a cama. E, ok, fui embora e fui ver onde que estava esse estacionamento, que era atrás, no mesmo lugar, mas tinha que dirigir até lá, eram uns 400 metros. Fui até lá e fui procurar a dita caravana, que eu tinha ido com a intenção de ver que custava o preço, mais ou menos, que eu já tinha o dinheiro separado. Chegando lá, de qualquer maneira, essa caravana estava coberta e encontrei o proprietário desse lugar que eles vendiam a caravana, que era esposo da senhora, e daí ele falou assim, infelizmente não posso fazer você ver ela, mas por que você não compra uma caravana minha, né? E aí eu falei assim, nossa, eu até queria, eu até me apaixonei por uma, assim, falei para ele brincando, isso tudo da janela do carro, né, porque eu já estava indo embora. Ele num trator, que ele estava ali cuidando da fazendinha dele também, e da janela do carro, portanto, eu falei assim, não, eu não posso, teus preços são muito elevados. Aí ele falou, mas qual que você gostou? Eu falei, tal eu gostei, mas eu não tenho esse dinheiro. Eu falei assim, não tenho mesmo. Daí ele falou assim, olha, se você quiser, eu não lembro exatamente se isso foi em setembro ou já foi em outubro daquele ano. Então, praticamente, nós já estávamos, eu acho que em 2018, e sim, eu acho que foi em outubro, realmente, no começo de outubro, talvez. E ele disse assim para mim, olha, se você quiser, você me dá agora 100 pounds e eu seguro essa caravana até o ano que vem para você em fevereiro. Aí eu fiquei com os olhos desse tamanho, né? Falei assim, o quê? Não tinha um sentido, porque realmente, assim, 100 pounds para você dar de garantia. Eu falei, nossa, esse cara, naquele momento eu falei, esse cara tá tentando me enrolar, né? Mas mesmo assim, eu falei assim,
como uma pessoa vai te oferecer isso, que era uma entrada, mas ele ia esperar todos aqueles meses? Falei, não pode ser, não é possível, porque era um valor também, assim, 40 vezes inferior ao valor que eu tinha que pagar pela caravana. Eu disse, não. Fui para casa, eu falei assim, eu te dou uma ligada, qualquer coisa. Então, eu cheguei em casa, pensei, e aquilo, nossa, batia meu coração, conversei com algumas pessoas, eles falaram, não, aqui é normal, na Inglaterra, realmente, claro que todo mundo achava um absurdo, parecia um milagre, né, oferecer uma coisa para você, assim, por um preço tão baixo, em garantia, etc, para dar essa... Ok, liguei para ele e falei assim, olha, eu vou ficar com ela, e mal que vai, se eu não conseguir pagar, conseguir juntar o dinheiro, se eu não conseguir juntar o dinheiro, eu vou perder aquele 100 pounds, que para mim, naquele momento, não era muito, tipo um dia de trabalho. Então, foi isso que aconteceu. Naquele tempo, eu tive ainda uma pressão para sair do lugar que eu já estava assim, mas eu estava muito feliz, já tinha colocado todas as minhas coisas dentro do carro, eu não sabia para onde ir, porque eu não conhecia ninguém em Londres, praticamente, e numa emergência, eu pensei assim, agora eu vou dormir dentro do carro também, eu estou segura aqui. Eu tinha encontrado um estacionamento assim, perto do lugar onde eu morava, que me parecia sempre seguro, e eu pensei, mal que vai, eu vou dormir de dia, vou trabalhar de dia, vou dormir de noite dentro do carro até eu ter o dinheiro. Mas as coisas foram acontecendo, era dezembro, me apareceram, essa pessoa também, onde eu morava, me ajudou, apareceram algumas faxinas extras, e o dinheiro foi caindo assim, do céu, cada centavo. Nesse período, eu tinha perdido um trabalho e estava no processo de encontrar justo outro, estava de novo tudo acontecendo ao mesmo tempo, como é típico da minha vida. Sempre acontecem muitas coisas ao mesmo tempo, nunca, digamos assim, eu tenho um tempo para realmente parar e raciocinar, e as coisas acontecem, simplesmente acontecem. Então, o que acontece foi que, praticamente um mês antes, eu tive que sair dessa casa onde eu morava, tinha uma pessoa muito querida do meu coração, que eu amo de todo o meu coração, que eu tinha encontrado ela, conhecido ela, praticamente saindo do ônibus na rua, perto desse local onde era a minha residência, naquele período em Londres, e eu tinha contato, assim, com ela, então, acho que eu fui um dia desabafar na casa dela, o que estava me acontecendo, etc, etc, e ela ligou para mim, ela disse, sabe o quê? Vem aqui para casa, fica aí, por esse mês, você não precisa se preocupar, se você não tem o dinheiro ainda. Então, praticamente, eu fiquei na casa dela, acredito, um mês, quase, e ela me ajudou nesse período, e eu fui continuando a trabalhar, e aconteceu que praticamente eu fiquei com, como se fosse R$1, né, um pound na minha conta, em fevereiro, no comecinho de fevereiro, se eu não me engano foi no dia 4 de fevereiro de 2019, espero que eu não tenha errado as datas, eu fui buscar a caravana. Tinha nevado na Inglaterra, tinha nevado em Londres, portanto, lá onde eu fui buscar ela, praticamente tinha nevado mais ainda, porque era interior. Então, fomos buscar a dita caravana. Quando eu cheguei lá, eu não sabia dirigir, eu não tinha ideia, eu tinha praticamente... Então, eu cheguei lá para pegar minha caravana com todo o dinheiro, tudo em... não tinha, acho que eu tinha tudo em dinheirinho mesmo. E o que aconteceu, eu cheguei lá cheio de neve, acho que tinha mais ou menos meio metro de neve. Então, praticamente eu cheguei no local para pegar minha caravana, e tinha nevado, então tinha quase meio metro de neve naquele local. Chego lá, e eu não sabia dirigir uma caravana, não sabia nem de onde começar. Portanto, esse rapaz foi muito... Até eu gravei os vídeos, ele me deu uma aula, me explicou que era tudo fácil, e ele me fez correr. Seguinte, quando eu tinha todo o dinheiro, eu fui pagar a caravana, e eu fui aprender a dirigir com ela. Então, eu marquei uma hora lá com o rapaz que ia me vender ela, que eu ia fazer o pagamento, e eu fui num final de semana, eu me lembro, e eu fui tomar posse dela, digamos assim, fazer os documentos, e ele praticamente levou essa caravana para um caravan club, que era perto da área onde ele morava, onde que tinha essa venda de caravans, e lá ele me ensinou a dirigir ela. Então, eu passei ele foi lá e me ensinou a dirigir, mas isso foi tudo muito rápido, ele me deixou sozinha,
E ele falou, agora você pratica, né? E, na verdade, era só eu entender que o carro mais a caravana praticamente era o tamanho do ônibus, né? Não o tamanho do ônibus, como se chama? A palavra não sai. O comprimento do ônibus. Comprimento do ônibus. Mas eu estava tão feliz, era uma alegria tão grande, era uma coisa que hoje ainda eu não sei explicar. Então, eu passei um final de semana fazendo a minha primeira experiência. Eu estava lá no interior, num caravan club, não tinha luz de noite fora, eu lembro que era um dia de inverno, e durante o dia eu fiz a maluca, porque na Europa não se faz isso, eu lavei toda essa caravana, na parte externa dela, eu deixei ela uma teteia, deixei ela limpinha, limpei ela dentro, organizei, eu trabalhei horas e horas, eu trabalhei todo final de semana. E ali eu pratiquei de fazer a conexão, de colocar essa caravana no carro atrás, de tirar ela do carro, e fiz um pouco de prática. Então, eu deixei a caravana ali, e ela ficou ali, voltei para Londres, voltei a trabalhar, e já me organizei para o dia que eu ia começar a morar no clube e buscar a caravana. Então, isso aconteceu alguns dias depois, me parece, nem um mês depois, e aproximadamente, então, em fevereiro, se eu não me engano, dia 4, eu fui buscar ela, que era um dia de neve. Aí essa minha amiga com quem eu tinha morado nos últimos dias, antes de economizar todo o dinheiro que eu precisava para pagar ela, foi junto comigo, e foi realmente uma aventura. Nossa, fazia rir, porque eu precisava da minha amiga, eu pensei que ela ia me dar uma segurança, e na verdade eu estava muito nervosa, porque ainda tinha neve na estrada, e eu só tinha aquele final de semana para ir buscar ela, porque durante a semana eu já tinha começado um trabalho novo, eu precisava trabalhar. Mas no final das contas chegamos lá, deu tudo certo. Quando nós chegamos em casa, eu digo casa, quando nós voltamos, que era aproximadamente 1h30, foi a primeira vez então que eu dirigi ela, eu já saí dirigindo ela fora pela autoestrada, chegamos no Caravan Club onde eu ia morar, eu acho que era aproximadamente já o meio-dia, e ali então começou a minha vida, que eu costumava depois dizer que ela era o meu ninho doce ninho. Começou essa minha vida de morar nesse clube e nessa caravana. E ali eu aprendi um outro estilo de vida. Era tudo, digamos, muito simples, mas era tudo muito ao seguro, e eu me sentia realmente privilegiada por ter aquela possibilidade de ter a natureza perto de mim, me sentir protegida e de qualquer maneira estar no meu cantinho, ter o meu cantinho onde eu podia estacionar essa caravana. E o único inconveniente, que foi uma coisa ótima para mim, porque era sempre férias para mim, cada 21 dias eu praticamente tinha que sair desse clube e ir para um outro clube, sempre da mesma associação do Caravan Club, e eu ficava lá o final de semana, às vezes eu ia se eu não me engano, eu ia assim, no sábado de manhã e voltava no domingo de noite, domingo de tarde. Uma noite eu não podia dormir nesse clube que eu usava em Londres, né? E isso sempre era uma grande aventura, né? As primeiras vezes, inclusive, aconteceram coisas muito cômicas. A primeira vez que eu saí do clube, depois de 21 dias, eu ainda estava muito nervosa, porque quando eu vim com a caravana, tinha neve e era, digamos assim, tudo descida. Quando eu saí do clube, para assim, a direção contrária, para ir de novo para esse outro clube, para passar o final de semana, tinha uma subida. Se hoje eu penso, depois, não era uma subida assim muito grande, mas praticamente ali aconteceu a minha primeira videocassetada. Eu acho que entrei em pânico, eu esqueci como se dirigia, minha perna começou a tremer, e eu simplesmente não tinha chegado nem num terço do morro que eu estava subindo, e o carro parecia que tinha estragado. E ali eu entrei em pânico, eu olhava pelo retrovisor, via todos os carros que tinham atrás de mim, já tinha acho que 300 metros de carro atrás de mim, e a coisa não fluía, e eu muito nervosa, a um certo ponto, já tinha a viatura dos policiais parada do meu lado, que no final tinha sido uma coincidência. Então, foi muito cômico, porque o policial saiu do carro e falou, nossa, moço, o que aconteceu? Eu falei, acho que quebrou, não vai mais o carro estragou, o carro não aguentou porque a caravana tinha mais ou menos com tudo que ela tinha dentro, né, com todos
tinha mais ou menos, acho que uns 1.300 quilos. Então, eu falei assim, o carro pifou, é um carro velho. Então, o policial sorriu para mim, ele falou assim, deixa eu provar esse carro, por favor. Eu falei, sim, sim. Então, ele pegou, ele ligou o carro normalmente. E ele começou a dirigir o carro. Gente, assim, foi uma emoção. Eu falei, nossa, porque estava tudo dentro do carro. A minha vida estava lá dentro, né? Dentro do carro, tinha os meus documentos, ele estava levando minha vida embora, entende? Até o passaporte estava dentro do carro, da caravana, né? Porque eu vivia, estava tudo ali junto comigo. Então, meu celular, tudo. Então, foi muito cômico, porque acho que por 200 metros, ele ia com o carro muito devagar e eu corria atrás da caravana. Então, e os outros carros atrás de mim. Isso tudo foi a minha primeira, assim, digamos assim, uma coisa que me assustou no final das contas, mas a um certo ponto, tinha uma policial na viatura, ela falou assim, você não quer vir comigo no carro? Eu falei assim, sim, eu vou com a senhora no carro. Então ela seguiu, até quando tinha acabado o morro, e o policial parou todo o trânsito de novo, estacionou, ele falou assim, olha, moça, não tem nada. Então eu pedi desculpas e continuei a viagem. Minha perna já tinha parado de tremer, né? E continuei a viagem e deu tudo certo. E, assim, eu continuei vivendo esse processo por cada 21 dias, eu saía de lá, e aconteceu também uma outra coisa, que eu usava o navegador, sempre usei o navegador, aqui em Londres a gente usa o navegador, se chama, acho que, como que se chama? É algum navegador do Google, eu naquele tempo usava um que se chamava Waze, e ele me levou por uma cidade no centro de Londres, também aí foi um outro sufoco, aí foi pior ainda, onde que praticamente eu entrei numa estrada, que era também uma subida, mas não tinha como, a estrada ficava mais estreita e a caravana não passava o carro, mas a caravana não passava. Então, ali também foi um outro mico, porque praticamente era uma estrada do lado de uma principal muito... Eu outra vez entrei em pânico, e aí apareceu um monte de senhores, todo mundo tentando dar ideia, um queria dirigir a caravana, diziam que passava, e eu dizia, não, eu conheço a minha casa, não passa, faltam 10 centímetros, não tem como passar. Então, no final das contas, eu consegui dirigir ela para trás, que é muito complicado, a caravana sempre vai para frente, para você fazer a retromarcha ali é muito delicado, porque você dirige ao contrário, digamos, e eu não tinha prática nisso. Então, mas eu consegui estacionar ela mais para baixo e desbloqueou o trânsito e os carros começaram a passar, né? Mas daí o que acontece é que não tinha como eu voltar de volta com ela e não tinha como eu ir para frente. E eu não falava muito bem inglês, e eu insistia para alguém chamar a polícia. E aqueles senhores todos diziam, não, moça, aqui eles não vão vir. Isso daí, a senhora está fazendo uma coisa errada, eles não vão vir. Eu falei, mesmo que eu estou fazendo uma coisa errada, que eu vou para a cadeia, o que eu vou fazer aqui? Não tem solução. Por favor, chame a polícia, alguém fala para mim no telefone. Enfim, chamaram a polícia, me passaram o meu próprio telefone, não? E eu expliquei para o policial. Os policiais vieram, graças a Deus, acho que nem 20 minutos eles estavam lá. Quando eles chegaram, eles começaram a rir, né? Na época eu não entendia ainda inglês, mas eles riam, porque eles nunca, acho que tinham passado por uma situação cômica daquela. Imagina, uma mulher estava bloqueando todo o trânsito, e um policial, eu lembro perfeitamente, que ele ligou para a estação de polícia e disse, não, a moça não está errada, porque não tem nenhuma sinalização aqui dizendo que não entra caravana. Entende? Porque se entrava, não saía, não tinha como ir adiante na estrada. Então, ela não está errada, eu lembro disso, mas eles riam, assim, eu via a cara, porque é difícil, o inglês é muito sério, né? Mas dentro deles é como se eles quisessem rir a respeito da situação, era muito, muito cômico. Só que, ao mesmo tempo, eles não sabiam o que fazer, então eles falaram para mim, moça, o que você acha que a gente tem que fazer? Eu falei, nossa, a gente tem que tirar, eu não consigo, porque eu não consigo sozinha, tem que tirar ela do carro, desconectar ela do carro, depois eu vou virar a volta com o carro, e vocês, de qualquer maneira, vão precisar bloquear a estrada lá embaixo, porque quando eu precisar passar, ninguém me deixa passar, porque era muito movimentado, né, muito menos que uma caravana. Então, eu virei o carro, tirei, e eles, de qualquer maneira, eles sozinhos viraram a caravana, sem conectá-la de novo no carro, eles viraram ela na posição certa, depois eu conectei ela no carro, e, sim, como eu disse, hoje foi muito engraçado, foi cômico, me batia o coração muito, eu estava preocupada, mas eu não tinha nenhum medo, eu estava, assim, tranquila, porque eu sabia que não tinha
tinha infringido a lei, e daí eles bloquearam a estrada adiante, e eu fui embora e continuei meu destino. Então essas foram as coisas assim mais interessantes que aconteceram, mais cômicas, quando eu saía do lugar onde eu dizia que eu chamava de casa. E a vida assim foi passando, e esse meu estilo de vida, cada dia que eu voltava para esse lugar, eu sabia que eu estava voltando para casa. Era uma sensação muito linda, maravilhosa, que eu não sentia na minha vida desde quando eu era criança, aquela sensação de segurança, entende? De segurança, de estar protegida em algum lugar e de ser uma coisa que eu criei para mim, que eu queria para minha vida, que parecia um sonho, parecia uma loucura, mas me satisfazia. Isso tudo, mais ou menos, nesse processo acontece que eu continuei como babá. Nesse processo eu continuei trabalhando como babá. E nesse período, de qualquer maneira, tinha esses estresses sempre com o meu ex-marido, mas eu já estava muito mais desconectada dele, porque eu já não respondia mais as ligações dele, e ele ainda me tratava como se eu fosse a esposa dele, ele ligava, coisas nada a ver, então é como se ele retomasse todas essas dores que tinham dentro de mim. Nesse período, tinha ainda esses gritos dentro da minha cabeça, que doíam muito, eu não entendia, porque eu tinha merecido esse abuso, digamos assim, né? Eu acho que eu já estava entendendo que tinha sido um abuso, que não era um casamento normal, que era um casamento com muito sofrimento, que eu me acostumei com ele e pensava que aquilo era normalidade. Então, antes de eu sair do Brasil, eu conheci uma pessoa, que na verdade eu reencontrei ela. Essa pessoa, esse homem tinha 20 anos a mais que eu, aproximadamente. Eu tinha reencontrado ele no caixa desse supermercado onde eu trabalhava. E nesse período que eu estava em Londres, antes de eu... Voltou. Ok, agora eu estou te vendo e estou te ouvindo. Ok, voltou. Ok, vou parar de mexer. Ok, voltou. Então, nesse período, eu continuava a minha vidinha. Parou. Acho que voltou. Nesse período, para aqui, para ali. Voltou. Voltou? Ai, ai, ai. Altas emoções. Então, nesse período, eu estava muito... Era como conformada da vida. Eu diria que era assim, eu estava conformada da minha vidinha, eu tinha construído uma coisa que era tudo minha, toda minha ideia, vivia uma vida simples de qualquer maneira, colocava de qualquer maneira, mesmo vivendo nesse Caravan Club, pagando essa espécie de diária que eu pagava, na verdade, me sobrava algum dinheiro, eu podia viver essa aventura, sair desse clube de qualquer maneira, porque de uma certa forma eu era forçada, mas eu me sentia muito em casa, eu me sentia muito, cada vez mais eu me apaixonava por aquele clube onde que eu tinha minha morada fixa por 21 dias, e cada vez que eu saía, era uma aventura, no sentido, era uma viagem, eu desestressava, era como dirigir para mim, e aquela caravana era muito, eu acho que era alguma coisa, já que vinha do meu pai, assim, esse sangue na veia, ele gostava muito de dirigir, ele foi caminhoneiro por muitos anos, eu cresci, assim, com muitas viagens, viajando com ele, então, era muito importante para mim, não sei, era um sentimento que vinha da alma, era uma satisfação. Então eu continuei de qualquer maneira fazendo isso, e como eu disse, tinha uma pessoa que eu tinha conhecido antes de sair do Brasil, e eu tinha o contato, e essa pessoa continuava diariamente me mandando mensagens, de vez em quando eu ligava para essa pessoa, e vice-versa, e quando eu estava ali, já digamos, estabilizada eu tinha casa, eu tinha um trabalho, eu sabia de qualquer maneira que eu estava tranquila com aquilo, que era aquilo que eu podia ter naquele momento, queria aprender inglês, então tudo estava indo muito lentamente, mas eu estava tranquila, eu me sentia em casa, me sentia em paz comigo, com a minha família, estava tudo bem. E tinha essa pessoa que continuava a me mandar mensagens cada dia, de vez em quando a gente se falava, e um certo dia ele mandou uma foto. Então, quando ele mandou essa foto, foi uma sensação muito estranha, porque na verdade não era, na verdade eu nunca tive um tipo de homem, mas não era
o tipo de pessoa que eu imaginava para mim, tanto fisicamente, como por causa da idade, por causa da diferença de idade, por causa da classe social também, porque eu sempre fui muito preconceituosa em relação a várias coisas, portanto, eu era uma babá, ele era um médico pediatra, isso tudo, era aposentado já, mas isso tudo, eu dizia, nossa, alguma coisa aqui pirou na minha cabeça. Mas, assim, começou de partir uma coisa dentro de mim que eu não conseguia explicar. E isso foi se tornando uma paixão. Eu estava vivendo uma paixão platônica, digamos assim, parecia uma paixão platônica, digamos assim, por uma pessoa que, na verdade, eu não tinha intimidade, eu não conhecia, assim, muito, entendeu? Era um Cortou? Voltou? Voltou. Ok. Então, através aquela foto, desencadeou dentro de mim umas saudades de alguém que eu não tinha tido um relacionamento, alguém que eu não tinha tido um relacionamento afetivo íntimo, era uma pessoa conhecida, um amigo, digamos assim, e com aquela foto partia alguma coisa dentro de mim que nem eu mesma entendia. E com a minha cabeça não tinha sentido. Então, os dias foram passando e eu, angustiada e ao mesmo tempo com esse sentimento dentro de mim, conversei com uma amiga minha e ela falou, olha, você está apaixonada. Eu falei, não é possível, não estou apaixonada, não existe, tipo assim, não era uma coisa que, tipo assim, eu queria controlar, né, portanto eu disse, não existe. Ela falou, olha, eu conheço, eu vivi um pouco da vida, você está apaixonada, e acabou. Então, o que aconteceu foi que essa pessoa continuava me mandando as mensagens, nós continuávamos falando, mas chegou um ponto que era como uma dor já. Era uma dor, porque eu estava apaixonada pelo cara, né? E eu entendi que estava apaixonada e que era paixão mesmo, assim, fiz uma reflexão de todas, e as vezes que eu tinha me apaixonado na vida, e, portanto, eu disse, não, agora vamos acabar com isso, eu não quero mais ter contato com ele. Então, eu queria ser simpática, e ao mesmo tempo eu queria me livrar dele, essa era a intenção. Então, eu mandei uma mensagem, eu não lembro mais se era de voz para ele, e disse, olha, eu preciso conversar contigo, precisamos fazer uma videochamada, e assim foi uma coisa também que eu não planifiquei, nem como essa entrevista, mais ou menos assim vão as coisas na minha vida, mas eu precisava me livrar daquele sentimento. Eu estava ficando angustiada com ele na minha vida, e eu tendo um sentimento para ele, em relação a ele, que ele não tinha por mim, porque eu não sabia nada da vida dele. Praticamente, eu não sabia se ele tinha namorada, sabia que tinha ex-esposas, mas não sabia se tinha namorada, não sabia. Então, era absurdo também. Então, pensei, posso continuar? Eu sei onde que parei. Então, eu marquei com ele um horário, digamos assim, porque tinha diferença de horário daqui para o Brasil, e marquei um horário com ele para fazer essa, que eu não lembro até hoje, se foi uma conversa telefônica ou... Então, praticamente, ele respondeu a ligação. Parou? É difícil, nossa. Chegou no ponto. Voltou? Voltou. E praticamente, então, marcamos a hora, ele respondeu, ele ligou, acho que ele ligou, e através dessa ligação pelo WhatsApp, eu simplesmente, como eu nunca tinha feito isso na minha vida, eu já tinha, quantos anos de idade? Mais que 44. Eu nunca tinha me declarado para... ok. Eu nunca tinha me declarado para ninguém, então foi uma experiência nova, mas eu entendia no meu coração que eu tinha que fazer, porque senão eu ia ficar presa numa ilusão, eu não sabia o que estava acontecendo, e na minha ingenuidade, como sempre, na minha doce ingenuidade, eu pensei, agora eu me livro dessa pessoa e não vou ter ela mais de qualquer maneira e vou superar essa coisa, porque eu já tinha superado outras paixões na minha vida e vai passar. Vamos acabar com essa bagunça. Mas eu me declarando para ele no telefone, começou o contrário. Então, isso começou ao contrário, a gente começou de se conhecer, ele me ligando, e a coisa começou de ficar tipo um namoro por telefone. Foi indo, e essa coisa, é claro, virou um namoro por telefone, eu já estava apaixonada. Então, a esse ponto a gente já se falava por videochamada, etc, nos conhecemos melhor.
E essa paixão foi crescendo dentro de mim, foi crescendo, e, digamos, ele colocando fogo na minha paixão, né? Então, acontece que, mais ou menos depois, assim, eu não lembro agora exatamente as datas, mais ou menos, eu acredito que não lembro as datas, mas, algum tempo depois, eu precisava voltar para o Brasil para ver minha mãe. E eu estava com essa dúvida na minha cabeça, de qualquer maneira, e eu planifiquei, já estava planificando ir para o Brasil. E acho que já tinha passado quase um ano dessa relação minha com ele, virtual, né, através de videochamada. Então, nesse período, eu tinha intenção de ir para o Brasil, e praticamente já estava decidindo quando eu ia, porque eu tinha essa intenção de ver se realmente, vendo ele, era aquilo que eu sentia, porque tinha alguma coisa dentro de mim que dizia, não, um homem mais velho que você não pode ser, você está enganada. Quando você vê ele, você vai ver que não é isso. Vocês nunca se beijaram antes, é uma ilusão, não é isso que está acontecendo, né? Eu tinha sempre essa, digamos, essa esperança e, ao mesmo tempo, essa dúvida. Então, continuou essa relação, a um certo ponto, no dia do aniversário dele, eu liguei, na verdade, um dia depois, porque eu me esqueci do aniversário, a gente tinha acabado de falar, na verdade, a gente tinha acabado de falar no telefone, e eu esqueci que o aniversário era no dia seguinte, então, eu liguei de novo, para dar os parabéns para ele, ele não respondeu a videochamada, mas eu insisti e liguei no telefone de casa. Quando eu liguei no telefone de casa, uma mulher atendeu o telefone e falou assim, eu falei quem eu era, e eu falei que queria falar com ele, e ela falou assim, mas como assim? Como que você quer falar com ele? Eu falei de onde que eu era, ali eu já comecei de notar coisa estranha, né, porque ela foi assim muito, digamos, grossa comigo no telefone, não foi exatamente isso, mas era uma pessoa desconfiada. E ela falou assim, quem você é? Eu falei assim, eu sou uma amiga dele, àquele ponto acho que eu já estava suspeitando. E aí eu falei, quem é você? E ela falou assim, que ela era a namorada esposa. Então, isso foi aproximadamente em setembro, e ali caiu meu mundo. Caiu meu mundo porque eu entendi que eu tinha sido, que ele tinha uma namorada, e ele, tipo assim, ele pregava totalmente uma outra coisa, e ele nunca disse que tinha essa namorada. Nas nossas conversas, essa já era uma ex-namorada. Então, foi muito, como se diz, foi um choque naquele momento. Ela não passou o telefone para ele, de qualquer maneira, eu desliguei o telefone, tinha uma amiga minha, pela primeira vez, assim, uma das primeiras vezes na minha vida, que eu estava num momento difícil, emocional, que eu tive esse apoio. Então tinha essa minha amiga que tinha vindo passar os final de semana comigo no Caravan Club, em casa, na Caravan, e então ela teve que me suportar durante todo um final de semana, chorei, desesperei, briguei, e a gente acabou também tinha um programa, nós fomos viajar para uma praia durante o domingo, depois voltamos, e tá, tudo bem. Aí foi tranquilizando aquela dor, mas eu não aguentei, e me parece que, de qualquer maneira, eu escrevi uma carta, assim, tipo, eu escrevi uma carta muito grande para ele, uma mensagem através do WhatsApp, colocando todos os sentimentos que eu tinha, como que eu me sentia, que eu tinha sido enganada, etc, e me aliviei através daquilo, né? Alguns dias depois, de qualquer maneira, ele me ligou, e ele começou a me contar tudo uma história, que no final das contas, ali eu estava ainda muito frustrada, muito chateada, me sentindo como prostituída, não usada, e portanto, que ela era possessiva, e assim ele começou de uma certa forma, de mudar toda a história, mudou toda a história, para me dizer que ele não estava com ela, e que o sentimento que ele tinha por mim era 1000 vezes maior que aquele que ele tinha por ela, que era uma pessoa que estava enchendo o saco ainda, mas não fazia parte da vida dele, enfim.
Então, com o tempo, eu fui manifestando de qualquer maneira, pela primeira vez na minha vida, eu ficava chateada, escrevia cartas intermináveis, depois escrevia cartas intermináveis através do WhatsApp para pedir desculpa, vivi um sentimento de culpa muito grande em relação a todos os meus relacionamentos, porque ali acho que eu fiz uma reflexão de quanto eu tinha sido, de qualquer maneira, muito dura com esses relacionamentos, essas pessoas que passaram pela minha vida, e eu talvez não dei uma chance para elas. Eu sempre me chateava, sofria, não dizia nada, só que eu não acabava as relações de um modo bom, não do modo, digamos, positivo, como era a ideia que eu pensava que tinha que ser. Então, através dele, eu acho que eu revivi todas essas emoções, abaixou todo esse sentimento de culpa, das coisas que eu tinha feito errada, desde lá do meu primeiro namorado, por quem eu me apaixonei, e eu me senti, tipo assim, a pior do mundo. Me sentia culpada de novo, abaixou o sentimento de culpa, que eu fiz tudo errado na vida, que eu era culpada. Então, foi bom, agora voltando no tempo e vendo isso, porque eu tive a oportunidade, através do que eu fazia com ele, de me redimir, de fazer minhas auto-reflexões, e com certeza isso agora, na minha vida, me ajuda a olhar lá o que eu escrevi, como que eu era, o que eu pensava, e etc, etc. A um certo ponto, de qualquer maneira, isso foi mais ou menos em setembro, a gente não se falou mais por um tempo, e para mim estava encerrado. Tipo assim, acabou para mim, tinha acabado, mas eu disse assim para mim, não, eu vou continuar, vou para o Brasil, e eu vou ver ele, porque eu quero entender dentro do meu coração, porque era na minha cidade, de qualquer maneira, eu podia encontrar ele por acaso, se eu não fizesse isso, eu quero entender dentro do meu coração, e eu vou provar para mim mesmo que isso foi um amor virtual, que foi aquelas coisas que eles dizem, que acontece por internet, e depois eu vou entender que está tudo bem, e essa dor vai passar mais rápido, né, porque eu ainda estava em processo de sofrimento, eu sentia uma coisa que eu chamaria de saudade, mas eu sentia saudades de uma coisa que eu nem tive, porque eu não tinha tido um relacionamento com ele de verdade, não? Então, de setembro que eu descobri isso, que ele tinha uma namorada, para dezembro, eu fui para o Brasil. Eu marquei uma viagem de uma semana, que era o tempo que eu tinha de férias, e fui visitar minha mãe, e de qualquer maneira, nos últimos dias, eu já estava mais aliviada, portanto, tinha passado a raiva, e eu pensei assim, não, eu vou avisar ele. Eu vou avisar ele que eu tô lá, e eu tinha comprado uns presentes para ele, que de qualquer maneira, do tempo que eu pensava que a gente estava junto, né, que a gente tinha um relacionamento, que a gente estava se conhecendo, e eu pensei assim, vou dar desculpa, eu vou levar o presente para ele, e assim eu vou entender que não foi nada, e isso vai sair da minha mente, do meu coração, e vai passar muito mais rápido essa dor que eu tô sentindo. O que acontece foi o seguinte, que praticamente ele foi me fazer uma surpresa e foi me pegar no aeroporto. Então, ele foi me pegar no aeroporto de Foz do Iguaçu, e quando eu vi ele, eu falei assim, oh meu Deus, tipo assim, falei, tô em M, não vou falar a palavra aqui, todo mundo sabe o que é M, tô em M porque realmente não é uma paixão virtual, eu tô, tipo assim, eu caí naquele momento, tipo assim, caí emocionalmente, era um amor que eu nunca tinha sentido antes, entendeu? Era uma vontade de me atirar nos braços, de fazer qualquer coisa, isso tudo nos meus pensamentos, mas eu me segurei, fui muito firme ali, até digamos, de um modo muito fria com ele, assim, o máximo possível, mas ele estava todo educado, todo até romântico, até flores ele levou. Então, voltamos, fizemos essa viagem da cidade de Foz do Iguaçu até na minha casa, no interior do Paraná, e chegou, me deixou em casa e tudo. De qualquer maneira, a minha irmã também estava no Brasil, então fui fazer, a minha mãe não sabia ainda que eu estava indo para o Brasil, então fui fazer essa surpresa para minha mãe, era dia 23 de dezembro, e então ele me deixou ali, só que de qualquer maneira, no caminho, a gente parou para almoçar, a gente conversou, e etc, etc, e digamos que não conseguimos nos controlar de qualquer maneira, e naquele momento vivemos a paixão, né? Então, mas
Mas eu estava ainda muito relax, eu disse, nossa, o cara tem namorada, eu sinto muito, porque também me abaixou de novo um peso de consciência, não era o meu estilo de ficar com pessoas que tivessem namorada, para mim isso era trair uma pessoa, entendeu? Era uma falta de respeito. Mas foi muito forte, foi a coisa mais forte que eu senti na minha vida, eu não consegui controlar. Não tomei a iniciativa, mas não consegui controlar também, entendeu? Tomei a iniciativa quando eu falei para ele, quando eu tinha me declarado para ele, mas ali naquele momento, então, começou um namorico, digamos. Mas ele me deixou em casa e fui para casa da minha mãe e no dia seguinte eu fui levar o presente dele, porque naquele momento eu nem encontrava, e ali a coisa continuou, eu fui encontrar com ele na casa, e a gente continuou esse namoro, digamos assim, e só que eu sabia que ele tinha uma namorada, então para mim eu estava fazendo uma coisa muito errada. Então, quando eu encontrei ele pela segunda vez, eu falei, olha, eu sinto muito, essa coisa não continua, você disse que não tem, mas eu sei que você tem, porque a coisa estava muito estranha todo o tempo, então essa namorada existe. E, portanto, depois ele falou para mim que não, que ele ainda estava com ela, mas que ele precisava da minha ajuda para deixar dela. E a coisa ficou, de qualquer maneira, muito estranha. E eu fiquei 7 dias no Brasil. E, no final das contas, eu voltei para a Inglaterra. Voltei para a Inglaterra e continuou tudo de novo pelo telefone. E era uma coisa que, tipo assim, ele ficava, hoje eu sei, né, ele ficava me enrolando de novo, e eu ficava sendo enrolada, me deixando enrolar nas ilusões dele, e nas ilusões porque ele tinha, de qualquer maneira, esse outro relacionamento, que eu não sei se começava e terminava, mas ele estava com 2 pessoas ao mesmo tempo. E, então, daí, de quando eu voltei para a Inglaterra, ele pediu minha ajuda e a gente conversava no telefone, e eu dizia, não, olha, você não pode pedir ajuda de mim, que estou apaixonada por você, se você precisa deixar dela, procura ajuda e faz o que você precisa fazer. Quando você estiver livre, a gente pensa se podemos, se existe uma possibilidade entre a gente, nesse tempo eu vou me preocupar em te esquecer, porque isso para mim não existe, entende? Não existe estar com 2 pessoas ao mesmo tempo. E então passou o tempo, foi passando o tempo, eu continuei a minha vida, e a gente se falava muito no telefone, cada vez mais, e tudo de novo, aí ele contava uma história, contava outra, daí de novo ele não estava mais com ela, e a coisa foi se prolongando, e a um certo ponto, ele decidiu que ele precisava vir para a Inglaterra, que a gente precisava ficar junto um tempo, para se conhecer melhor. E aí também nesse processo, demorou ainda acho que 1 ano, e quando ele decidiu ir, ele conseguiu ir, era praticamente, ele já tinha desligado o telefone de casa, era como se, ele veio com as coisas da mala, mas como se ele tivesse vindo para uma vida também, para a gente morar junto, né? Então, acontece que ele chegou, e eu fui buscar ele no aeroporto, e foi morar junto comigo, foi para minha casa, foi morar junto comigo no Caravan Club onde eu estava, e vivemos toda a paixão no tempo que ele ficou, e era tudo muito lindo e maravilhoso, era como o amor que eu sonhei por toda a minha vida. Nós nos entendíamos muito bem, era tudo muito perfeito, tão perfeito, parecia filme, até de tão perfeito que era, não? Tinha essa sincronicidade entre a gente, nos entendíamos muito bem, nós tínhamos muitas coisas que eram semelhantes, muitas experiências de vida também, que nos ajudavam a entender que eu era a pessoa certa para ele e ele a pessoa certa para mim. Então, eu vivi nesse mês todo o amor que eu pude. Eu acho que foi a primeira vez na minha vida que eu me entreguei também, mesmo sabendo que, digamos assim, até então, ele tinha errado, ele tinha tido uma namorada, ele me enganou, mas era como o sentimento que eu tinha por ele de amor era muito superior a todas essas enganações, digamos assim, das coisas que ele escondeu de mim. E aquilo já não doía mais, era a força de eu viver aquele amor, aquilo que eu tinha naquele momento era muito forte. Então eu vivi todo o meu amor que eu tinha em relação a ele, como se fosse cada dia o último da minha vida, né? E praticamente 1 mês depois, do nada, ele veio e disse para mim, olha, eu tenho que voltar para o Brasil, porque eu tenho que resolver umas coisas lá, e depois eu volto de volta.
eu falei, tá bom, então, tipo assim, agora você decidiu que vai ficar para sempre? Não, tá indo tudo bem entre a gente tá bem, a gente tá feliz, mas em vez de morar no Brasil, a gente vai morar aqui, vamos ficar por aqui. Então, tipo assim, a vida virou nossa, né? Então, ok, tudo bem. Só que, de qualquer maneira, foi muito, assim, de improviso, não tinha um sentido. Ele tinha comprado a passagem em aberta, ele tinha, assim, fechado algumas coisas na casa dele no Brasil, o amigo dele disse que ele veio para morar comigo também, eram coisas, assim, que eu tinha contato com amigos dele, e estava tudo, assim... Sim, a gente estava se conhecendo, vivendo junto, mas aquele dizer, eu tenho que ir para casa resolver, estava muito estranho. Então, ali, eu comecei a questionar, e ali ele ficou muito confuso, e me disse, olha, você não se preocupe. Eu falei assim, mas como? A gente está feliz, está vivendo, agora você vai embora, e daí tinha a pandemia, então eu já estava... naquele período eu já tinha perdido de novo o trabalho, só estava trabalhando um dia por semana, então eu estava assim muito, muito insegura em relação a trabalho, porque estava tudo fechado na Inglaterra, e o meu dinheiro também, que eu tinha separado, estava contado, digamos assim, mas isso não era a questão. Então, ficou uma coisa enrolada e já precisava partir no dia seguinte, ele já tinha trocado o avião, aí ele falou para mim assim, olha, mas se você quiser, então eu posso ficar para a gente provar ainda. Eu falei, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo. E nesse momento, eu acho que eu fui muito dura com ele. Eu falei, vai e vive o que você quer viver lá, porque eu não estou entendendo, não tem um sentido tudo isso junto. Então, ele foi, quando ele chegou no Brasil, eu fui levar ele para o aeroporto, foi uma coisa muito triste, assim, para mim, parecia para ele também. Quando ele chegou no Brasil, a mesma coisa, aquela saudade, aquela manifestação que estava tudo bem, e etc, etc. E ele falou que ele já tinha vontade de voltar naquela noite mesmo. E praticamente no terceiro dia, tivemos uma conversa e eu sugeri, né, que eu ia para o Brasil, então, né? E que praticamente decidimos de morar junto no Brasil, na casa dele. Então, essa foi a decisão do terceiro dia, depois que ele foi embora, e eu decidi abandonar tudo de novo, coloquei em venda a caravana, corri, já estava vendendo praticamente a caravana de volta para aquele lugar onde que eu tinha comprado, procurando, já estava me demitindo no outro trabalho, assim, foi tudo muito rápido. Em uma semana, praticamente, eu já estava com tudo pronto, já não tinha mais a caravana, já estava na casa da minha amiga, para comprar o bilhete para ir para o Brasil a qualquer momento. Só que daí, nesses 7 dias, no quarto, no quinto dia, depois que a gente tinha decidido de morar junto, ele me liga e começa a dizer que ele estava confuso, que ele precisava de um tempo, que não só... Tudo umas coisas que eram estranhas. E eu tentava tirar, digamos, a verdade, porque eu não sentia que era essa verdade, e ele se enrolava mais ainda. No final das contas, eu acreditava muito em promessas, né? Porque para o meu ex, eu prometi que eu ia fazer o divórcio, se um dia a gente divorciasse, eu mantinha minha promessa. Então eu falei, me faz uma promessa, então. Se você precisa de um tempo, eu falei assim, mas que esse tempo não seja muito longo, e que indiferente do que é que você tem que resolver, se você está confuso, se você não agora viu ela e está confuso, não, parece que tinha visto a ex-namorada, mas ele não estava me dizendo toda a história. E se você está confuso, que você ligue para mim o mais rápido possível, porque eu já estou pronta para partir. Você ligue para mim o mais rápido possível, porque se eu não partir aí para nossa cidade, eu vou para outro lugar no Brasil, porque agora vai vir o segundo lockdown e eu não sei o que fazer. Enfim, ele falou, não, eu te prometo. E essa promessa não aconteceu. Passou uma semana, eu falei assim, não, aqui a coisa não vai desenrolar. Eu já estava muito sufocada com os cálculos, em pensar como que ia ser, não tinha mais emoções para procurar trabalho, não ia encontrar facilmente trabalho, porque estava fechando toda a Inglaterra de novo por causa do lockdown, então não tinha como encontrar trabalho. Já tinha me demitido no último trabalho, porque eu tinha, assim, sempre várias famílias, no final das contas. Eu tinha uma família fixa, e tinha umas que eu fazia babá durante a noite, final de semana, tinha algumas faxinas que eu fazia, então já não tinha mais trabalho, só tinha o dinheiro já no banco, quase todo, e eu falei, então eu vou embora, não sei para onde que eu vou, só minha irmã sabia da história, minha mãe não sabia de nada, portanto, o único porto seguro que eu tinha na vida é a casa da minha mãe, a casa que é minha e dos meus irmãos, no Brasil,
E ele que não ligava e não me dava resposta em nada. E eu esperava, naquele sofrimento, naquela ansiedade, e ali, de novo, tomei uma decisão radical, me veio eu pensei, eu vou para o Brasil, mas eu preciso de férias. Comecei a procurar na internet, encontrei uma ilha no interior do Paraná, e decidi ir para essa ilha, planejei toda a viagem, comprei o bilhete para o Brasil, e cheguei em Curitiba, e depois eu fui para essa ilha, sem, assim, tipo, comprei, eu podia decidir quantos ia ficar mais, eu acabei ficando quase 10 dias. Voltou? Ok. Você escutou que eu decidi ir para o Brasil? Uhum. Ok. Voltou. Então, eu cheguei, eu fiz de novo a próxima loucura, né, da minha vida, tudo muito, assim, de improviso, mas era uma coisa que tinha uma força que me movia, que vinha do meu coração, que eu sentia que tinha que fazer. Decidi por uma ilha que se chama Superagui, super aconselho. Muito, no período que eu fui também, era o começo do final da pandemia no Brasil, digamos, a primeira vez que abriu, então não tinha muita gente, eu fiquei lá 10 dias, só fiz caminhada. Como é o nome da ilha? Superagui. No Paraná. Ela é Paraná, ela é perto da Ilha do Mel, ela é mais assim longe da Ilha do Mel, mas ela é uma ilha que tem uma energia muito, muito positiva. E você chega lá, é muito, eu acredito assim, devem ter ilhas que são mais primitivas no Brasil, né? Mas era muito primitiva, então só tinha pousada onde eu morava, tinha outras pousadas, o supermercado era super pequenininho, não encontrava quase nada para comer, então eu roubava lá uma frutinha no café da manhã, na pousada, e acho que foi assim, foi as primeiras férias realmente da minha vida que eu não tinha o que fazer. Eu estava, é claro, vivendo um processo de autorreflexão, estava num momento na minha vida que eu estava totalmente perdida, tipo, eu estava fazendo um passo atrás do outro, mas era uma coisa quase, assim, para quem vê de fora, era uma coisa quase por impulso, eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo, eu sabia que eu tinha que fazer, porque eu tinha que viver, não? Então, eu encontrei uma pessoa que se tornou minha amiga, muito querida, no aeroporto, por acaso. Então, essa pessoa, acho que, digamos assim, ela começou, sem querer, me apresentar para a espiritualidade, que até então eu não tinha ideia o que era a diferença entre a religião espírita e a espiritualidade, que eu não tinha tido tempo de parar para... Tá tudo parado, Michele. Se você estiver me ouvindo, você sai e entra de novo. Voltou? Voltou. Ok. Então, Superagui é um lugar muito... naquela época, naquele período, que é agora já alguns anos atrás, não são alguns anos atrás, acho que nem menos de 3 anos atrás, é um lugar muito tranquilo, é um lugar para a gente olhar para dentro. Foi a única oportunidade que eu tive para olhar, assim, para dentro de mim. Mas você estava... Eu estou aqui. Mas você estava falando que você encontrou uma amiga que te levou para a espiritualidade. Ah, ok, não. Ok. Então, quando eu estava indo para o Brasil, eu encontrei no aeroporto uma pessoa que se tornou minha amiga depois, e era uma pessoa assim, naquele momento, eu estava muito emocionada. Eu diria até que era uma euforia emocional, porque eu estava no auge da loucura da paixão, digamos assim. Eu estava indo em direção a alguma coisa, eu já pressentia, eu não tinha planificado nada ainda, mas como se meu coração sabia que eu ia... eu te peço desculpas, é a minha internet que não tem potência. Tipo assim, a minha internet, eu tenho 2 internets, mas nenhuma tem potência, e deve ser mais a complicação do sábado, entendeu? Então, na viagem da Inglaterra para o Brasil, eu estava, de qualquer maneira, em um momento delicado, mas eu estava vivendo o auge da paixão, eu acredito, acho que foi o auge de todas as paixões da minha vida, digamos assim. E, portanto, eu estava numa energia, de qualquer maneira, eu estava vivendo uma situação negativa, porque eu não sabia o que coisa eu ia encontro,
né? O cara já tinha me pedido um tempo, então a coisa estava muito preta. Mas eu sabia que tinha que ir. Então eu fui indo com os passinhos que eu consegui ir. E por coincidência, por acaso, eu encontrei uma pessoa que hoje é minha amiga, muito querida, e naquele dia eu não lembro de muitas coisas, porque realmente a gente tinha pontos em comuns também na nossa vida, mas ela me levou para reflexões que eu nunca tinha tido na minha vida. É como se ela tivesse me apresentado para a espiritualidade. Não que a espiritualidade não estivesse presente na minha vida, mas ela não tinha forma ainda, por causa do que eu já falei várias vezes. Eu sempre fui dentro de mim, talvez eu não manifestei para o mundo, mas uma pessoa muito preconceituosa. Então, em relação à religião, à classe social, quando eu tinha que viver uma coisa para mim, sempre tinha esse preconceito. Então, até então eu não tinha muita noção eu conhecia a minha religião, com que eu cresci, mas a um certo ponto da minha vida, eu não frequentava ela mais assim assiduamente, mas eu não tinha noção da diferença entre espiritismo, que é uma religião, e espiritualidade, que é todo um universo, não? Todo o universo que no final das contas eu acredito que nos move. Então, eu fui, de qualquer maneira, ela naquela intenção de me ajudar, acho que eu contei minha história, aquele conflito que eu estava vivendo naquele momento, não? Tudo que eu tinha, de qualquer maneira, abandonado, porque eu abandonei um sonho, eu abandonei a Inglaterra, eu abandonei que no período, acho que eu estava já quase 3 anos na Inglaterra, então eu abandonei esse sonho, eu vendi e abandonei a coisa mais, digamos assim, não era nem um bem, era um bem precioso para mim, porque era um sonho, aquela casa era um sonho para mim. Eu estava no paraíso, como eu disse, era o meu ninho. Então, acho que eu dividi essas coisas com ela rapidamente, e ela tentando me ajudar, porque percebeu que eu estava totalmente perdida, totalmente viajando na Maionese Airlines. Então, ela me falou algumas coisas, eu falei, nossa, é uma pessoa muito diferente, né, assim, parecia uma pessoa muito diferente de mim, mas eu podia sentir esse amor, não? Esse amor diferente fluir dentro dela, era diferente de qualquer pessoa que eu tinha encontrado até então, né, e apareceu ali na correria do aeroporto, etc., nós tomamos um café junto, comemos um pãozinho de queijo, e ficamos com os nossos contatos, e eu parti em direção a mais o interior do Paraná, para chegar na ilha de Superaguí. Então, quando eu cheguei lá no porto também, foi uma aventura, porque quando subi naquela barquinha pequenininha, me deu um medo, né, no meio lá do Oceano Atlântico. Então, era longe para chegar nessa ilha, eu não sabia nem que o barco ia ser mais pequenininho. Então, esse barco também, a viagem, era um dia assim meio nublado, meio chuvoso, me deu um pouco de medo. Mas eu fui indo. Eu queria viver, né? E era como se eu tivesse que me esconder lá, nesse refúgio natural, digamos. Então, eu fui, chegando lá, eu falei, nossa, aqui é o lugar ideal. Agora, se eu não me encontrar, eu não me encontro nunca mais na vida. Porque agora eu cheguei aqui, eu já vim a metade do oceano. Primeiro, tipo assim, alguns dias atrás eu estava indo para morar com o amor da minha vida, com o homem do meu coração, que eu chamava ele o homem do meu coração. Agora eu estou aqui, tipo assim, na metade do caminho, já cheguei no Brasil, mas estou aqui no meio da ilha. Então, cheguei naquela ilha, tudo muito, como eu disse, primitivo, tinha que sair ali no mar, caminhando com a mala, as minhas malas, então, gigante. Pronto? Voltou? Voltou? Então, cheguei ali perto da ilha, estava chuvoso. As minhas malas, de qualquer maneira, eu tinha 2 malas, mas era toda a minha vida de novo, né? O meu ninho, o doce ninho, tinha ido para dentro das malas, era o que sobrou, de qualquer maneira, entende? O que sobrou, que eu pude levar nas malas, o resto estava na minha conta bancária, e eu tinha encerrado de novo um ciclo da minha vida, sem nem perceber e me render conta, né? Portanto, fui chegando na dita ilha. Era, de qualquer maneira, o Mar do Brasil, então isso era quando foi isso? Foi em outubro, então tinha alguns dias mais quentes, mas não era tão quente, então eu fazia as caminhadas, e era duas rotinas que eu tinha, caminhar na beira do mar,
um dia para um lado, outro dia para o outro lado, aí tinha uma trilha no meio da floresta, os passarinhos que cantavam ali, tipo uma floresta, etc, etc. Voltar para a pousada, comer, e era muito simples, tudo muito simples, né? Então, nesse período, era comum. Assim, as coisas que essa pessoa me disse, a gente continuou se contatando, me mandava uns vídeos, eu não entendia nada, porque no final eu queria respostas porque estava acontecendo comigo, eu queria de qualquer maneira um alívio, uma esperança, e ela estava, sem querer, me apresentando para uma coisa que eu nunca tinha ouvido, digamos, na minha vida, daquele modo, não? Então, e eu até hoje não lembro exatamente o que era, mas para mim era discurso de alienígena, assim, um pouquinho os vídeos que ela me mandava e as coisas que ela me dizia. Mas depois tinha e alguma coisa acontecia dentro de mim, né? Caiu. Voltou? Cai sempre, né? Então, não sei se a palavra essa é certa, esse fuzuê de emoções dentro de mim. As coisas acontecem, como eu disse, na minha vida parece que é sempre assim, acho que é uma coisa que eu não encontro palavras para explicar isso, mas é quando todas as coisas acontecem ao mesmo tempo e você não tem tempo de refletir. Então, o que acontece? Naquela ilha não tinha boa conexão de internet, não tinha boa comida, não tinha nada, só tinha uma natureza, que para mim, até então, assim, era uma coisa muito primitiva, digamos assim, e aquele tempo de refletir, que eu não sabia ainda quanto que era, tipo assim, na minha cabeça era, porque eu tinha visto na internet que em 2 dias naquela ilha, a gente limpava toda, já estava com saudades de casa, né? Então eu pensei, aqui eu vou encontrar as respostas, né? Aqui eu vou encontrar as respostas, porque eu não sei como que eu sigo agora, eu não sei o que eu vou fazer. Tipo assim, minha irmã, de qualquer maneira, não sabia que eu estava no Brasil, eu não tinha coragem de dizer para ela. Ela pensava que eu ainda estava na Inglaterra. A minha mãe, então, coitadinha, dizer para ela que eu ia voltar para casa, que eu ia morar com meu namorado e depois, agora eu já vou morar na casa dela. Então, era tudo uma coisa assim, tudo muito maluco, tudo muito para explicar para as pessoas, né? Então, e eu não sabia dentro de mim o que estava acontecendo, eu pensava, tinha essa ilusão que esse tempo ia acabar e ele ia me ligar e dizer, tá tudo bem, pode vir, vamos ser felizes para sempre. E então eu fui ficando naquela ilha. E é como me estava purificando com a água do mar, fazendo essas caminhadas, muito tempo para refletir, não sei exatamente de que. Caiu. Aqui está caindo em continuação, cai e volta, cai e volta. Voltou. Voltou agora. Então, o que acontecia era que eu praticamente, acho que eu fui fazendo as reflexões, fui entendendo o que eu tinha feito, deixar